Muito boa tarde a todos. Queria começar por comentar que sou Presidente da União Distrital das IPSS de Lisboa, José Carlos Batalha, a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, minha amiga Sofia Ataíde, para quem eu vou já responder a este projeto, aos demais membros da mesa e nestas pessoas que acabei de referir, eu cumprimento todos, representantes de instituições, todos que aqui se encontram presentes hoje neste dia, que seguramente foi muito produtivo, muito profícuo e que eu vou ter a oportunidade, com todo o cuidado, com toda a atenção, de analisar no documento que me foi entregue pelo Sr. Presidente. E eu quero-vos deixar aqui algumas palavras, mas naturalmente vou ter que responder já de imediato à senhora vereadora, porque na verdade lançou-me um desafio que já está a ser cumprido. É verdade. Porque desde a primeira hora que nós assumimos funções, começamos a articular com o município várias questões que se prendem com Lisboa, mas também a aprender muito do que é feito pelas autarquias, e eu queria deixar aqui desde já uma nota antes de entrar aqui, que é a palavra-chave da atuação política, foi já aqui referida várias vezes, que é a articulação. E eu acho que estamos todos com o mesmo espírito, estamos todos a caminhar para o mesmo sentido com esta articulação. E eu queria dizer ao Sr. Presidente, que o Sr. Presidente referiu que é tempo de deixar que as instituições estejam de mão estendida. Eu quero lhe dizer que connosco nunca vão estar de mão estendida, vão estar sempre de mãos dadas. E é assim que nós queremos ver e é assim que nós iremos atuar nestas nossas funções. E eu, agora, para vos deixar algumas palavras sobre aquilo que aqui nos trouxe, os desafios que são da proteção social, eu queria começar por agradecer muito, em nome do Governo, o convite para estar aqui hoje presente, mas, acima de tudo, queria agradecer este momento que vocês tiveram ao longo do dia, em que se debatem ideias, em que se articulam pontos de vista, porque é conversando, é dialogando, é trocando experiências que nós vamos seguramente conseguir encontrar as melhores soluções e as soluções mais adequadas para aquilo que são os desafios que a sociedade nos coloca. Depois deste agradecimento, quer pela iniciativa, quer pelo convite para que está presente, eu quero dizer que este setor está de parabéns. E está de parabéns, e eu quero felicitar, mas felicitar com imenso carinho, porque fazem um trabalho notável na sociedade. Fazem um trabalho que, substituindo-se ao Estado, e fazem um trabalho que o Estado não faz, nem faria da forma que estas instituições fazem, desde logo pela proximidade, pelo conhecimento que têm das necessidades que são sentidas nas localidades. E, portanto, a articulação que se viu aqui, que se falou aqui e que se vê e que se tem visto entre as autarquias, seja as juntas de freguesia, o município, as instituições e o governo, esta articulação tem de existir. Tem de existir em prol, de facto, da comunidade. E este reconhecimento que eu estou a dizer que nós temos e queremos mostrar ao setor não pode ficar apenas por palavras, não pode ficar apenas por palavras bonitas, mas que com ações que não são condizentes com aquilo que é o verdadeiro reconhecimento do setor. Porque reconhecer o setor é, desde logo, garantir a sustentabilidade do setor. E nós temos essa preocupação desde sempre. Aliás, como o Sr. Presidente aqui referiu, esta semana foi assinada uma adenda ao compromisso de cooperação, mas eu queria explicar exatamente o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que, ao longo dos anos, têm vindo a ser atualizados os acordos de cooperação. Mas o setor tem vindo a dizer que as atualizações que têm sido feitas são insuficientes, porque não são adequadas às respostas, às tipologias das respostas e ao custo real do utente. Por sua vez, os governantes têm dito que a atualização é uma atualização justa e adequada. O que é que era preciso fazer? Era preciso que uns e outros se sentassem à mesma mesa e conversassem. Era preciso que o próprio setor conversasse entre as várias instituições dos vários setores. Porquê? Para todos percebermos do que é que estávamos a falar. Porque quando nós dizemos que vamos fazer uma atualização de uma percentagem sobre um determinado valor, nós temos que perceber o que é que aquele valor representa. Porque senão assim vamos sempre andar com esta questão do de um lado entende-se que o valor é adequado, do outro lado entende-se que não é adequado.
E, portanto, há aqui um compromisso que foi assumido no passado, pelo anterior governo, de que a comparticipação do Estado teria de ser equitativa, chegar aos 50%. Não se fez foi o outro trabalho de perceber qual era o custo real. Pois foi das primeiras coisas que nós, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em particular no nosso gabinete, juntamos o setor e estivemos a discutir precisamente essas questões para o futuro, ou seja, a partir de 2025. Porque o que disse o nosso Primeiro-Ministro e o que disse o nosso Programa de Governo, quando este Governo assumiu funções, foi que nós queremos que as instituições tivessem sustentabilidade e garantir-lhes a previsibilidade e transparência. Como é que nós vamos garantir a previsibilidade? É, no início de cada ano letivo, desculpem, estou as aulas, de cada ano civil, nós temos que ter em conta que as atualizações têm de operar para esse ano, porque nesse ano se começam a sentir os impactos do aumento do salário mínimo, os impactos da inflação, e, portanto, nós temos que fazer estas atualizações não nos finais de ano, mas no início de cada ano, porque garantir a previsibilidade das instituições, muitas vezes, é ajudar à sua sustentabilidade. E, portanto, é este o compromisso que nós assumimos. Mas como nós dissemos no passado, e a coerência é algo que nós nunca vamos perder, e nós dissemos no passado que o setor, de facto, deveria ser conhecido com aumentos mais significativos, nós decidimos fazer uma atualização extraordinária, que foi aquilo que foi assinado esta semana, que é para este ano. Ou seja, esta, como disse o Sr. Primeiro-Ministro na cerimónia da assinatura do compromisso, é para acabar com as adendas. As adendas só devem existir quando houver uma situação extraordinária. Quando houver uma situação que obriga que, de facto, haja ao meio do ano, ou no final do ano, uma reanálise da situação, porque surge uma situação que obriga as despesas acrescidas e, de certa forma, a reforçar a comparticipação, isso sim. Agora, a regra devem ser as atualizações ordinárias, ano a ano, para aquele ano civil. E, portanto, fizemos agora esta atualização, que vai ter efeitos ao início de janeiro de 2024, para ser coerentes com aquilo que nós dizíamos, antes mesmo de chegarmos a estas funções, é que este valor que aumentamos agora, 3,5% nas respostas, já deveria ter sido aumentado em janeiro. E, portanto, é mantendo esta coerência, este trabalho. Segunda-feira já temos novamente uma reunião do setor para continuarmos este caminho de percebermos agora que valores é que nós temos de falar para 2025 e, portanto, tem havido um trabalho de proximidade. Mas o nosso trabalho de proximidade com o setor não é apenas na parte financeira, na parte das comparticipações. É em tudo que são as respostas do setor. Nós acompanhamos para perceber, porque muitas vezes não é uma questão, nem sempre é questão de dinheiro. Às vezes é uma questão de sensibilidade. Sensibilidade para perceber as barreiras, os problemas com que as instituições se deparam no dia a dia. E que às vezes é preciso estar presente e verificar. É preciso que os governantes conheçam o território. É preciso que os governantes, quando tomam medidas, saibam que eu sou de um distrito, eu sou de um concelho, eu sou de Faf. E digo muitas vezes isto. Não se podem tomar determinadas medidas partindo do princípio que viver em Faf é igual a viver em Lisboa. As acessibilidades são completamente diferentes. Há um conjunto de situações que é completamente diferente. Percorrer determinados quilómetros numa determinada região, que é as estradas são em curva contra curva, é muito diferente percorrer os mesmos quilómetros em uma linha reta. Portanto, é esta a nossa preocupação de proximidade também com o setor. E nós temos tido essa preocupação e também um aspecto que resulta da preocupação que tivemos e de conhecer o território foi uma alteração que fizemos de imediato, que assumimos funções e que é muito importante para as instituições. O governo anterior acordou com o setor e bem uma majoração do apoio da comparticipação sempre que houvesse em determinadas valências situações de utentes com demência e, muito bem, e determinou que o reconhecimento dessa situação de demência deveria ser atestado pelo médico da especialidade de neurologia ou psicologia do Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós conhecemos o nosso território e nós sabemos que há localidades onde não há estas especialidades no Serviço Nacional de Saúde. Mas também conhecemos outra coisa, porque infelizmente ainda há muitas situações em que as pessoas demoram meses e meses e meses quando há no Serviço Nacional de Saúde para conseguirem uma consulta.
Portanto, a necessidade desta participação não se compadece com estes obstáculos. Portanto, eliminamos estes obstáculos e determinamos, até porque não temos qualquer preconceito ideológico com o setor privado, portanto, sempre que na determinada localidade não houver estas especialidades no Serviço Nacional de Saúde ou as consultas excedam 60 dias, a marcação da consulta exceda 60 dias, pode ser atestado pelo médico do setor privado. Esta é a preocupação que eu acho que todos devemos ter, porque eu acho que o propósito muitas vezes é bom, mas se nós não tivermos o conhecimento da realidade, uma preocupação de estar próximo e perceber e ouvir e perceber se as nossas medidas estão a ter o impacto que desejamos, nós podemos estar a ter uma boa ideia que depois não é concretizada e, portanto, se não é concretizada ou concretizada, não funciona. Portanto, quero-vos deixar aqui estas palavras de reconhecimento, que assim será, que será reconhecimento, será de articulação constante e será de vos ajudar e que vocês nos ajudem e aqui, todos de mãos dadas, possamos dar as respostas aos desafios da nossa sociedade. O Sr. Presidente referiu há pouco, de facto, estas instituições trabalham em várias áreas, várias valências e chegam a várias idades, crianças, os jovens, os adolescentes, em muitas situações, e os idosos. E eu, relativamente aqui a esta matéria, eu queria vos dar também nota daquilo que nós estamos a fazer no Governo e dizer-vos que nós estamos a trabalhar na revisão que existe atualmente na estratégia do envelhecimento ativo e saudável, que nós estamos a rever, porque nós entendemos que a estratégia tem de ir mais longe, tem de ser mais ambiciosa, porque nós queremos ter uma estratégia para a longevidade. E o que é que significa ter uma estratégia para a longevidade? É olhar para a pessoa em todos os ciclos da sua vida. É trabalhar e preparar o envelhecimento. E, portanto, tem que ter vários eixos, tem de ser uma estratégia abrangente. E uma estratégia que nós estamos a fazer ouvindo as entidades, ouvindo o setor, ouvindo quem diariamente trabalha com estas áreas de articulação constante com a área da saúde, que é fundamental. E, portanto, estamos a trabalhar esta revisão desta estratégia e ainda esta semana, e porque nós sabemos que os desafios demográficos, designadamente a parte boa da nossa demografia, porque há uma parte má que é ainda temos poucas crianças, portanto temos que também incentivar a natalidade, que também tem de ser uma das nossas preocupações, mas temos uma parte boa que é o facto das pessoas viverem até mais tarde. O facto de elas viverem até mais tarde nem sempre corresponde ao viverem com a dignidade que merecem e, portanto, é aqui que nós temos que acudir. E, portanto, foi nesse sentido que nós queremos experimentar novas respostas inovadoras. E eu costumo dizer, não é para inventar nada, é para articular aquilo que existe de respostas na área da saúde e na área social para um novo paradigma de apoio domiciliário. Nós não podemos ter um apoio domiciliário e muitas destas instituições já fazem aquilo que o Estado tem de aprender. O Estado tem de aprender muito com as instituições, daquilo que fazem, porque sabem as reais necessidades das pessoas e muitas são as que servem e fazem o apoio domiciliário 7 dias por semana. Isto tem que passar a ser uma regra. Porque se alguém precisa de apoio domiciliário, deixa de precisar ao sábado e ao domingo, nem ao feriado. E, portanto, se os desafios da sociedade são estes, se nós queremos ter uma primeira prioridade a que os idosos, as pessoas com dependência, possam estar nas suas casas o tempo que quiserem e enquanto quiserem, e a institucionalização ser uma segunda via, nós temos as condições, portanto, temos que ter um apoio domiciliário e estamos a trabalhar nisso. Eu julgo que em breve estamos a articular com a saúde, portanto, em breve é uma questão de operacionalização, porque, como disse, não é inventar nada, é ter vontade. E nós estamos, para breve, iremos apresentar esse novo modelo de apoio domiciliário, mas, entretanto, fizemos já uma revisão do Estatuto do Cuidador Informal, que era algo que nós também já muito ouvíamos e tentamos no passado que fosse alterado para permitir que mais pessoas pudessem ser cuidadoras e mais pessoas pudessem cuidar. Nós sabemos que muitas vezes há pessoas que cuidam que não são familiares. Muitas vezes as pessoas não têm uma rede familiar. E isso não deve ser impeditivo de poder ter um apoio de um cuidador. E, portanto, nós alargamos a possibilidade de ser cuidador quem não tem laços familiares com a pessoa cuidada. E aqui apenas fizemos uma distinção
entre o cuidador principal e o não principal. O principal, não tendo mais familiares ou sendo familiar, deve partilhar a habitação com a pessoa idosa, sendo que no caso de ser filho, não tem que mudar, filho ou familiar, não tem que mudar a residência fiscal. Mas nós com isto entendemos que vamos permitir que mais pessoas possam permanecer nas suas casas. Mas não foi só isso que nós fizemos. Nós fizemos um conjunto de alterações, eu não quero estar aqui a ser muito longa, até porque lá estamos depois a estender um bocadinho no tempo, porque eu depois também tenho este problema, começo a falar em entusiasmo e quero transmitir tudo aquilo que é o nosso trabalho e depois fico maçadora. Mas só para vos dizer um aspecto também muito relevante no que diz respeito ao Estatuto do Cuidador Informal é o enfoque que nós queremos dar ao descanso do cuidador. Nós temos que pensar na pessoa cuidada, mas temos que pensar no cuidador. E o descanso do cuidador está previsto, atualmente, mas não está a ser efetivo. Têm-nos chegado sinalizados muitas questões de dificuldades da sua operacionalização, desde logo por dificuldades de encontrar vagas para que a pessoa cuidada possa estar algum tempo para o efetivo descanso do cuidador. Estamos a trabalhar agora, portanto, queremos colocar o descanso ao cuidador com a consagração de uma bolsa de cuidadores também, e agora vamos trabalhar para a regulamentação dessa matéria e para a operacionalização, quer de vagas, quer de apoio domiciliário que possa dar resposta a este descanso ao cuidador, quer através de uma bolsa de cuidadores. No fim, dizemos que fizemos também, aprovamos esta semana o Estatuto da Pessoa Idosa. Nós achamos que é um passo muito importante que se dá na dignificação das pessoas, dos idosos, e é uma sistematização do conjunto de direitos que já têm, consagrado num documento, realçando determinados aspectos que nós consideramos essenciais, que é a responsabilização da comunidade, da família, é fomentar o voluntariado, combater aquilo que hoje em dia falamos tanto, que é o idadismo, e voltar ao turismo sénior, que noutros tempos foi tão importante, e é tão importante que seja uma verdadeira política pública para combater o isolamento, e, portanto, há um conjunto de aspectos que nós estamos convictos que vão seguramente fazer a mudança da nossa sociedade e que correspondem certamente a alguns dos desafios que a proteção social enfrenta nos dias de hoje. Portanto, deixo-vos aqui estas notas, dizendo que é mesmo com muito gosto que eu estou nesta sessão, é mesmo com muito gosto que eu estou junto das instituições e com quem diariamente trabalha estas várias áreas, e dizer-vos que estarei sempre totalmente disponível para o que for necessário, para vos ouvir, para ajudar, para ser a vossa voz, muitas vezes até a sensibilizar o Estado, porque às vezes o Estado não é assim muito sensível a determinadas questões, particularmente das burocracias, e, portanto, em verdadeira articulação com as freguesia, com os municípios, com as instituições, contem sempre comigo, contem sempre com este governo. Muito obrigada e, acima de tudo, parabéns pelo vosso trabalho.